Olá, como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um caso que nós já trouxemos aqui há pouco menos de 2 meses atrás, que tratava de um transplante de um coração inovador, segundo eles. O vídeo que nós trouxemos há pouco menos de 2 meses atrás intitulava-se Primeiro ser humano hibridizado com coração de porco geneticamente modificado. Era este senhor aqui deste vídeo que está aqui na tela. Bom, ele fez esse transplante há 2 meses atrás. Eu chamei ele de o primeiro ser humano hibridizado, embora isto seja apenas o primeiro admitido pública e oficialmente, porque, na minha opinião, existiram já outros anteriores a ele, mesmo pós reinício da história, como, por exemplo, aquele caso que não foi admitido oficialmente, das 2 meninas chinesas cujo cientista apareceu publicamente dizendo que havia modificado o gene delas para que elas não pegassem mais o HIV, e depois ele desmentiu e sumiu e não se sabe mais o que aconteceu. Mas, enfim, oficialmente, então, este senhor aqui, desta thumbnail, teria sido o primeiro ser humano híbrido oficialmente declarado. O senhor David Bennett, que infelizmente veio a óbito, e que eles dizem que não há uma prova de correlação entre o que aconteceu, no caso o transplante, e o óbito dele. Vamos explicar um pouquinho o que aconteceu aqui e depois nós vamos adiante, aquilo que eles estão planejando já, infelizmente, para as crianças. Então, o que eles dizem? A primeira pessoa a ter seu coração, eles dizem defeituoso, o coração da pessoa defeituoso, é o que eles dizem na matéria, substituído pelo de um porco geneticamente modificado em uma operação inovadora, acabou falecendo na tarde de terça-feira no Centro Médico da Universidade de Maryland, 2 meses após a cirurgia de transplante. David Bennett, que morava em Maryland, tinha 57 anos. Ele tinha, então, uma doença cardíaca grave e concordou em receber o coração do porco experimental depois que ele foi rejeitado em várias listas de espera para receber um coração humano. Por que eles rejeitavam ele? Porque, segundo o que se constava, ele já estava com a idade muito avançada, poderia não sobreviver e aí, entre aspas, desperdiçar o coração que poderia ser utilizado para uma pessoa com mais chances. Então, sendo rejeitado, ele acabou optando por receber esse coração de porco. E aí eu questionei na época, quantos por cento do nosso organismo equivale ao coração? 1%, 2%? Ele distribui o sangue, ele pode modificar geneticamente também o sangue que ele bombeia para o nosso organismo? Se ele bombear um sangue eventualmente, eu não sei, eu não sou cientista, mas se ele for eventualmente geneticamente modificado, esse sangue pode causar alterações e mutações no restante de nosso organismo? E questionei também, são questões que não estão sendo levantadas, se você tem um organismo parcialmente feito de um animal, você vai adquirir as características comportamentais do animal? O que é que define o comportamento de um ser humano? O cérebro dele, o coração? Qual órgão? O que define? A alma? A alma está conectada a um tipo de corpo, ela pode ser conectada a outro tipo? Nenhuma dessas perguntas está sendo respondida pela ciência. A ciência não tem mais, atualmente, o pedal de freio, como eu tenho dito. Ela só tem o pedal de aceleração. Nós estamos vendo a ciência se multiplicar numa progressão geométrica cada vez mais acelerada e coisas desse tipo já nem mais questionadas são, simplesmente vai se fazendo e ninguém mais pode nem mesmo opinar. Não há consulta popular para ver se o povo, se a população aceitaria algo assim, simplesmente estão fazendo e comunicando às pessoas. Bom, enfim, esse primeiro homem, geneticamente modificado com um coração de porco, no transplante, acabou falecendo. Aí eles dizem assim, não ficou claro se seu corpo havia rejeitado o órgão estranho. Aí um porta-voz do hospital disse, abre aspas, não havia nenhuma causa óbvia identificada no momento de sua morte, fecha aspas. Eles não sabem por que ele faleceu. Funcionários do hospital disseram que não poderiam comentar mais sobre a causa, porque seus médicos ainda não realizaram um exame completo. Eles planejaram publicar os resultados em uma revista médica revisada por pares. O cirurgião que realizou o transplante disse que a equipe do hospital ficou devastada com a perda de Bennett.
Ele provou ser um paciente corajoso, eles dizem, e nobre, que lutou até o fim, disse o cirurgião. O Sr. Bennett tornou-se conhecido por milhões de pessoas em todo o mundo por sua coragem e firme vontade de viver. E aí eles falam aqui, processo chamado de xenotransplante, xeno porque é estrangeiro, é de fora da espécie, né? Xenotransplante, veja só. Oferece uma nova esperança, eles dizem, para dezenas de milhares de pacientes com rins, corações e outros órgãos que eles chamam de doentes, pois há uma escassez aguda de órgãos doados. Agora, mais uma vez, não está se questionando as questões morais e éticas por trás disso. E isso não para por aí, pessoal. Eu selecionei outra matéria aqui para vocês. Cientistas querem instalação para estudar crianças geneticamente modificadas. Pesquisadores da China propuseram algo, no mínimo, curioso para proteger crianças que nasceram com algum tipo de edição de genomas. Edição, veja só. Edição é quando você vai lá e faz a edição propositalmente. Para os pesquisadores, seria necessário construir uma instalação especial para cuidar e estudar essas crianças geneticamente modificadas. Como assim? Construir uma instalação especial? Vocês vão começar a aprender agora, primeiro modificar geneticamente, depois prender essas crianças dentro de uma instalação especial? Daqui a pouco estão oficializando a Ilha do Dr. Moreau. Quem não viu esse filme, quem não leu esse livro, né? É isso que vocês estão propondo? Aparentemente sim. Criar uma instalação especial para cuidar e estudar crianças geneticamente modificadas. Primeiramente, quem é que deu a autorização para vocês modificarem a genética dessas crianças? A humanidade toda teria de estar opinando a respeito. Em artigo enviado para Nature Reports, mas que ainda não foi publicado, o professor de filosofia da Academia Chinesa de Ciências Sociais Qiu Renzong e o bioesteticista da Universidade de Ciência e Tecnologia Huanzhong Lei Rui Peng propuseram a melhor forma de cuidar dos bebês CRISPR. Por que CRISPR? Porque esse CRISPR é vamos dizer assim, o RNA que eles estão utilizando, aquela história de RNA mensageiro, né, que eles usariam, no caso, para fazer a edição na proposta que eles estão fazendo aqui na matéria em questão, né? Segundo os pesquisadores, é bem possível que erros possam ocorrer durante a edição dos genes. É bem possível, eles dizem. Por conta disso, os genomas dessas crianças geneticamente modificadas devem ser sequenciados e analisados regularmente. Então é assim, né? Faz a edição genética, podem ocorrer erros, eles dizem aqui, e aí então vamos isolar essas crianças. Isolar para quê? Para sequenciá-los e analisá-los regularmente, mas o que vocês vão fazer com as crianças cuja edição deu errado, né, os possíveis erros? O que vocês vão fazer? Vão descartar? Vão manter presos? Que ideia absurda, gente! E é o que está acontecendo. Eu vou colocar o link para vocês aí na descrição, depois para que vocês vejam essa matéria e vão a fundo. O objetivo é encontrar toda e qualquer anormalidade. As crianças em questão são frutos de embriões editados que tiveram edição de genes em 2018. O pesquisador responsável pela criação das crianças geneticamente modificadas, Hei Jun-kui, inclusive, foi preso por seus experimentos que estão extremamente antiéticos e deve ser julgado nos próximos meses. Então, quer dizer, o cara vai lá, faz a modificação genética. Aí, claro, se soltar essas pobres dessas crianças no meio do povo e algo de errado acontecer com o genoma delas, isso pode passar através de repente, da descendência delas para outras pessoas, né? Então, agora os pobres coitados estão falando que devem ser isolados. Se isola, eles sofrem pelo isolamento. Se não isola, o resto da humanidade corre o risco de futuramente ver essa edição genética ser replicado em futuras gerações e pode dar muito errado lá na frente, né? Então, é óbvio, eles dizem assim, a proposta não deve ser bem aceita. Óbvio que não será bem aceita. Um cidadão desse tinha de jogar dentro da prisão e ele sim tinha que ficar numa ilha sendo isolado e observado, porque ele é um cidadão, no mínimo, bizarro, né? Veja só a irresponsabilidade dele, mas isso não para por aqui. Veja o que diz aqui, ó. Cientistas pedem, novamente, uma instalação especial para cuidar de crianças geneticamente modificadas que seriam regularmente verificadas em busca de anormalidades.
Enfim, pessoal, proteções especiais também podem traduzir em vigilância mais intensa. Aonde é que nós estamos chegando, pessoal? Onde é que nós estamos chegando? Parece provável que à medida que a tecnologia de edição genética se torne mais sofisticada, ela eventualmente seja disponível comercialmente, ou seja, aquilo que hoje é restrito a laboratórios, futuramente vai ser disponível de forma popular. É igual aos computadores. Havia uma época em que computador só tinha as agências de inteligência, agora você tem computadores à beça, você tem no seu relógio smart, na sua TV smart, no seu PC, no seu celular, se tornou algo popular. Então eles estão dizendo que futuramente a edição genética pode estar disponível comercialmente, por que não, né? Como se nada moralmente reprovável estivesse sendo discutido. O que significa, dizem eles aqui, que mais crianças editadas por genes nascerão. Portanto, embora haja preocupações, também há um argumento convincente para começar a entender os riscos agora. Isso aqui, pessoal, não é novidade para nós aqui no canal, quem está nos acompanhando há mais tempo, viu vídeos como, por exemplo, este aqui, também aqui do canal, de 3 semanas atrás, Tempos do Fim e o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, aqui uma representação gráfica, claro que não verdadeira, de uma criança geneticamente modificada que tinha bico de pássaro, penas, não é real, né? Mas não se duvida que eles vão fazer isso também. Aqui outra matéria, os clones monstros previstos pelo monge Rasputin. Outra aqui, monstros, peixes feitos de partes humanas são apresentados por Harvard. Eles pegaram uma parte do pulmão de uma pessoa e criaram uma espécie de peixe. Não há mais freio para esses ditos cientistas, eles simplesmente estão acelerando. É o único pedal que tem dentro do carro chamado ciência atualmente. E enquanto isso, todos nós estamos dentro desse mesmo veículo e evidentemente que futuramente isso vai esborrachar em alguma curva. Não é possível que as pessoas pensem que isso vai acabar em coisa boa. E eu costumo dizer para todo mundo, e agora fica cada vez mais claro para quem não entendia no começo, o que eu queria dizer com o Caution 322 e agora com o mantenham-se humanos, porque a marcação das pessoas não é nada mais e nada menos do que isso, tornar as pessoas bestiais, misturar o DNA delas com o DNA de animal, sejam ele o DNA de um porco, seja de um pássaro, seja do que lá for. O que é uma besta? Uma besta é uma res, é uma coisa, é um animal. E aí é para este caminho que a humanidade está sendo encaminhada, ser marcada bestialmente. E aqueles que forem marcados, infelizmente, talvez terão um destino igual ou muito pior do que este senhor aqui, né? Que veio, infelizmente, a findar a sua vida, mas talvez não sofreu tanto quanto aqueles que vão sofrer quando o transhumanismo alcançar um nível de exatidão maior, no sentido de, não que vá funcionar, isso nunca vai funcionar definitivamente, mas talvez funcione tempo suficiente para que cada vez mais pessoas acabem arriscando a sua própria genética em algo aí que, evidentemente, mais uma vez, não será testado suficientemente. Pessoal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.